Você acha que as pessoas estão ficando mais inteligentes só porque têm acesso a mais informação? Pois é, talvez esteja acontecendo exatamente o contrário. Nunca existiu tanto conteúdo disponível e, ao mesmo tempo, tanta dificuldade para pensar profundamente. As pessoas sabem de tudo um pouco, mas quase nada com propriedade. O cérebro moderno foi treinado para deslizar, reagir, consumir e esquecer. E enquanto isso parece apenas um hábito inocente, algo perigoso acontece de forma bem sutil: a morte do pensamento crítico. Quase ninguém percebe, isso porque a distração vem disfarçada de entretenimento. E quando perceber se torna cansativo, obedecer começa a parecer confortável. Você provavelmente já sentiu isso sem ao menos perceber. Aquela necessidade de pegar o celular frequentemente. A dificuldade de assistir algo sem acelerar. A sensação de ansiedade quando tudo fica silencioso por alguns segundos. Não é falta de conhecimento. Existe um sistema inteiro competindo pela sua atenção o tempo todo. Empresas estudam comportamento humano para descobrir exatamente o que prende seus olhos, o que desperta emoção e o que faz você continuar consumindo sem parar. Aos poucos, pensar virou esforço. E numa realidade onde tudo é rápido, quem ainda consegue parar e refletir parece até uma pessoa estranha. Só que existe uma consequência pesada nisso tudo. Pessoas que não questionam acabam vivendo ideias que nunca escolheram de verdade. Mas o mais importante é que ainda dá tempo de recuperar sua mente antes que ela seja completamente sequestrada pelo excesso de estímulo. E não, isso não significa abandonar tecnologia ou viver isolado numa montanha igual um sábio misterioso de filme antigo. Significa aprender a usar a própria atenção de forma consciente outra vez, porque no fim das contas, quem controla onde investe sua atenção, controla a própria vida. E talvez hoje, mais do que nunca, aprender a pensar tenha se tornado um ato de resistência. Você já percebeu como ficou difícil assistir um vídeo inteiro sem pegar o celular para abrir outra coisa no meio? É estranho. A sensação é que a mente fica vagando o tempo todo, procurando outras coisas. E acredite, isso não acontece só com você. Estudos recentes começaram a mostrar uma queda na capacidade de concentração, interpretação e até resolução de problemas simples. Aos poucos, muita gente passou a consumir informação o dia inteiro, mas sem realmente absorver nada. E o curioso é que quanto mais se consome, mais se deseja consumir. O problema é que essa mudança aconteceu tão devagar que quase ninguém percebeu. As conversas ficaram rasas, os debates viraram brigas e pensar por conta própria começou a parecer cansativo demais. Muita gente prefere repetir frases prontas porque isso economiza energia mental. E olha só que loucura. Hoje, existe gente que sabe decorar dezenas de trends, mas não consegue explicar uma ideia simples sem se perder no meio do caminho. O cérebro foi sendo treinado para a velocidade, não para a profundidade. E quando a velocidade vira prioridade, o pensamento crítico começa a desaparecer lentamente. Talvez o mais perigoso seja que isso virou normal. Você abre qualquer rede social e encontra milhares de opiniões prontas esperando para serem copiadas. Quase ninguém para e pergunta: isso realmente faz sentido? A verdade é que pensar exige esforço, confronto, silêncio, coisas que o mundo moderno tenta evitar o tempo inteiro. E enquanto as pessoas ficam distraídas discutindo assuntos superficiais, algo muito maior acontece nos bastidores. A capacidade de questionar está sendo trocada pela necessidade de apenas reagir. E aí surge uma pergunta que pouca gente consegue responder de verdade. Afinal, o que é o pensamento crítico? Muita gente acha que pensamento crítico é discordar de tudo, virar aquele sujeito do contra que transforma qualquer conversa em debate. Mas não é isso. Pensar criticamente é receber uma informação e não aceitar imediatamente só porque ela parece bonita, popular ou porque alguém influente está afirmando. É como acender uma lanterna num quarto escuro antes de sair andando.
você começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. E quer saber de algo interessante? As pessoas mais difíceis de manipular normalmente não são as mais inteligentes, são as que aprenderam a fazer boas perguntas antes de sair executando. Na prática, isso aparece em situações simples do nosso cotidiano. Quando alguém lê uma manchete absurda e corre para compartilhar sem verificar, ali faltou reflexão. Quando uma pessoa compra algo apenas porque um influenciador está usando, sem nem pensar se realmente precisa, ali também existe ausência de análise. O pensamento crítico funciona quase como um freio mental. Ele impede que você seja empurrado pela multidão o tempo todo. Só que existe um detalhe importante. Desenvolver isso não é tão simples e o pior, dá trabalho. O cérebro gosta de atalhos, gosta do fácil, do rápido, do automático. Questionar exige presença, atenção e uma mentalidade que quase ninguém foi ensinado a desenvolver. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente evita pensar profundamente. Porque quando você começa a questionar, percebe coisas desconfortáveis, percebe manipulações, exageros, promessas vazias e até hábitos que estavam controlando sua vida sem você notar. É aí que muita gente prefere voltar para o automático. Afinal, é mais confortável ser distraído do que consciente. Só que existe uma indústria inteira lucrando com essa distração constante. E quanto mais tempo você permanece sem perceber isso, mais difícil fica recuperar sua atenção, principalmente num mundo onde cada segundo dela vale dinheiro. Poucos percebem, mas hoje a atenção virou um dos produtos mais valiosos do planeta. Não é exagero. As maiores empresas do mundo disputam cada segundo do seu foco como se fosse ouro, e de certa forma é exatamente isso que ele se tornou. Quando você passa horas rolando vídeos curtos sem perceber o tempo passar, aquilo não aconteceu por acaso. Existe uma engenharia inteira por trás da tela, estudando o comportamento humano, emoções, impulsos e padrões de vício. O algoritmo entende o que prende seus olhos, o que desperta curiosidade, e até o momento exato em que você pensa em sair. E então, ele entrega mais um vídeo. O mais assustador é que essas plataformas não querem necessariamente te deixar feliz. Elas querem te deixar conectado. Existe uma grande diferença: recompensas rápidas, notificações vermelhas, rolagem infinita. Tudo isso foi criado para estimular pequenas doses de dopamina no cérebro, como uma máquina caça-níquel digital no bolso. Você acha que está escolhendo o que assistir, mas muitas vezes é o algoritmo escolhendo como você vai se sentir. Ansioso, irritado, entretido, curioso, pouco importa, desde que continue olhando para a tela. E enquanto isso acontece, a capacidade de foco profundo vai diminuindo, sem que a maioria perceba o tamanho do impacto. Talvez você já tenha sentido isso sem perceber. Aquela dificuldade para terminar um livro, assistir algo longo ou até conversar sem checar o celular a cada poucos minutos. O cérebro vai se acostumando com estímulos rápidos e começa a rejeitar qualquer coisa que exija paciência. É como treinar alguém para correr pequenas distâncias e depois exigir que complete uma maratona. Só que existe um detalhe ainda mais preocupante nisso tudo. As crianças estão crescendo dentro desse sistema desde muito cedo. E se um adulto já encontra dificuldade para recuperar a própria atenção, imagine uma mente em pleno desenvolvimento tentando aprender o que é realidade num ambiente projetado para aprender, não para ensinar. Se existe uma habilidade que pode proteger uma pessoa nesse mundo acelerado, é a capacidade de pensar antes de reagir. E isso começa cedo, muito cedo. O problema é que muitas crianças estão crescendo cercadas por estímulos constantes, mas quase sem momentos de silêncio, conversa profunda ou curiosidade real. Tudo precisa ser rápido, colorido e imediato. Só que o cérebro infantil aprende justamente através da exploração, das perguntas e até do tédio. Sim,
Aquele tédio que hoje muita gente tenta eliminar entregando uma tela na mão da criança o tempo todo. Às vezes, é no vazio que a mente aprende a criar. Desenvolver pensamento crítico não significa transformar crianças em pequenos gênios da filosofia. Na prática, começa com hábitos simples. Perguntar: por que você acha isso? Já muda completamente a forma como uma criança observa o mundo. Incentivar leitura, conversas durante o jantar, jogos de estratégia e até permitir que ela erre sem receber respostas prontas fortalece algo importante: autonomia mental. E isso vale para os adultos também. Porque ninguém desenvolve consciência vivendo apenas no automático. O cérebro precisa de pausas para conectar ideias, refletir e interpretar o que consome diariamente. Opiniões mudam, tecnologias mudam, o mundo muda o tempo inteiro. Mas uma mente treinada para analisar continua firme mesmo no caos. E olha só a ironia. Em uma era onde todo mundo quer falar, as pessoas mais fortes talvez sejam justamente aquelas que aprenderam a observar antes de responder. A pergunta que surge é: quantas pessoas ainda conseguem fazer isso de verdade? Talvez seja exatamente aí que tudo comece a mudar. No fim, a grande questão não é se o mundo está ficando mais barulhento. Isso já aconteceu faz tempo. A verdadeira dúvida é: você ainda consegue ouvir os próprios pensamentos no meio de tanta distração? Porque uma mente cansada aceita qualquer ideia pronta, qualquer tendência e qualquer direção sem perceber. Mas uma mente consciente questiona, observa e escolhe com intenção. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando hoje. Não mais informação, e sim pessoas capazes de interpretar o que fazem com ela. Agora pensa comigo por alguns segundos. Quantas opiniões que você defende hoje realmente surgiram de você? Quantos hábitos foram escolhidos conscientemente? E quantos apenas apareceram depois de horas, consumindo conteúdo sem perceber? É desconfortável refletir sobre isso, eu sei. Mas talvez esse desconforto seja justamente o começo da mudança. Quem aprende a pensar por conta própria dificilmente volta a ser controlado com facilidade. Então, se esse vídeo fez você enxergar algo diferente, aproveita esse momento. Compartilhe com alguém que precisa acordar para isso também. E me diz aqui nos comentários se você acha que o pensamento crítico está realmente desaparecendo ou ainda existe esperança para a próxima geração. Quero ler sua opinião. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais essas ideias que quase ninguém tem coragem de discutir abertamente. Vamos lapidar nossa mente.